Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e eu estou aqui para compartilhar mais algumas das minhas inquietações, das minhas dúvidas e das coisas que eu ouço que eu fico pensando a respeito de arte. Hoje eu gostaria de falar sobre alguns aspectos que podem ser considerados mais problemáticos ou difíceis de se trabalhar em arte e educação. O que eu ouço muito dos meus estudantes que já estão dentro de sala de arte é que a proposta triangular é algo impossível de se aplicar com crianças pequenas. E principalmente que os pais e muitas vezes os gestores escolares desvalorizam o que as crianças ainda bem pequenas fazem. Nesse sentido, eu acredito que a missão do arte educador é mostrar para pais, gestores, para todos, que essa fase é uma fase sensório-motora e que, portanto, o gesto da criança é o mais importante, é o que ela está descobrindo e é o momento que ela tem que vivenciar isso. Não é algo que tem que ser superado o mais rápido possível, como se fosse algo ruim. Não, a criança tem que vivenciar. Mas então, como que eu aplico a proposta triangular, Márcia? Eu vou sugerir que você trabalhe a arte abstrata, principalmente o gestual. Então, Action Paint, Jackson Pollock. E aí eu estou trazendo dois trabalhos, né? Esse é uma pintura, este é outra pintura. E aqui, inclusive, uma fotografia do chão do ateliê de Jackson Pollock. Então, essas imagens, eu acho que elas têm que ser levadas para a sala de aula e deixadas para as crianças apreciarem, para comparar com o desenho delas, colocar ao lado, quantas cores tem aqui, vamos trabalhar essas cores, deixa eles fazerem, né? Então, essa primeira aproximação de linguagens que tem um resultado similar a essa pesquisa sensório-motor, ou seja, as garatujas que as crianças estão fazendo. Existem também a necessidade de nós, adultos, pais, gestores, muitos educadores, de que, nossa, isso não parece nada. Será que não parece nada? Será que essa linha movimentada, ela não existe, eu não consigo materializá-la na natureza, em alguma outra situação? Vamos ver alguns exemplos. As nervuras de uma flor, de uma folha, quando a gente consegue enxergar começa verde, vegetação congelada, galhos todos caídos no chão. O que nós temos? Nós não temos uma imagem, nós temos só as linhas trabalhadas de diferentes maneiras. Essas são outras imagens que podem ser levadas para dentro de sala de aula. E aí, mais do que ser levadas para dentro de sala de aula, podem ser inclusive expostas junto com as obras de arte, com os trabalhos dos pequenos, para os pais verem. Mesmo no nosso cotidiano, quantas linhas nós não temos que nós podemos aproximar? Então, olha, aí eu estou mostrando a fiação elétrica, muito próxima a uma garatuja, uma coisa desordenada, né? Então, é uma imagem urbana que está ali, que tem basicamente elementos do gesto, só que dos adultos, né? Do indivíduo adulto. Aqui é uma rede completamente já recosturada, são garatujas, se a gente for pensar. Na hora de fazer um desenho, o que você pode propor para as crianças, além de mostrar, é levar um novelo de lã, desfiar, colocar, desfia com eles, abre o novelo todinho, deixa naquela bagunça. Depois faz uma vivência. É mole, é dura essa linha, e vamos desenhar. A estopa que eu mostro aí é a mesma coisa, desfia, e vamos desenhar. Propõe essas aproximações das crianças. E quando você for expor isso dentro da escola, porque normalmente a escola cobra, seria muito interessante você mostrar todo esse material de vivência na exposição juntamente com as obras dos pequenos. Essa aproximação das coisas, das obras de arte, da realidade, esses elementos que eu mostrei, com o trabalho da garatuja, é muito importante.
E eu, recentemente, assistindo uma live da viúva do Marcelo Grasman, da Zizi, ela contou essa história aí. O Grasman contava que quando era pequeno, os pais já trabalhavam, acho que com madeira, tinham uma oficina, alguma coisa assim. Um senhor japonês parou uma carroça e acho que querendo algum conserto, ele desenhou do lado da carroça, na madeira, a própria carroça. E que ele ficou encantado, percebendo que a carroça que estava ali na frente dele podia ser colocada no bidimensional. Então, muitas vezes, esse encantamento que se passou com o Marcelo, que possivelmente nós já tivemos em algum momento, mas deixamos adormecido nas nossas lembranças, pode ser estimulado quando você coloca lá a estopa, o lã, desfia, e depois a criança desenha, e ela mesma vai perceber que a linha, o gesto, também está ali, o gesto de esgarçar a lã, esse é o gesto do lápis, que toma a folha, às vezes, muitas vezes sai da folha, né? Então, o gesto como um registro de alguma coisa. E essas vivências são muito importantes para o crescimento e para a apreciação. E nesse momento você está fazendo contextualização, apreciação e conhecimento de vida, né? A Edith Derdick tem essa fala que eu acho muito linda. A criança é um ser global. Ela mescla suas manifestações expressivas, ela canta ao desenhar, ela pinta o corpo ao representar, ela desenha enquanto ouve história, ela representa enquanto ela fala enquanto desenha. Enfim, ela é realmente um ser global. E a gente olhando essas imagens, e quem trabalha com criança, percebe que o movimento é algo muito vivo durante a prática do desenho. Então, seria também interessante mostrar alguns vídeos de artistas que trabalham esse gesto na construção do desenho, ocupando o corpo como um todo. Por exemplo, a Heather Hansen, o Tony Urico, são sugestões que eu tenho de você fazer buscas na internet e tentar relacionar o movimento do corpo com o desenho, que é algo que está muito vivo nessa fase da criança. Aqui algumas sugestões de vivências, né? Então, essas camas de gato podem ser feitas com cordas, e aí você vai mostrar, esse fio é duro, né? É grosso. Você pode fazer embaixo de uma mesa com elástico, que você já tem um fio com maior elasticidade, a criança pode esticar, ou com fios que são papéis colados embaixo de uma mesa, num corredor, e depois colocar as crianças para desenhar, ou desenhar antes, depois de fazer essa atividade, né? Então, a criança começa a perceber que essa linha pode existir também no tridimensional, no ambiente. Basicamente, você está criando instalações com as crianças, né? E isso pode ser feito em conjunto com elas. Uma outra referência que eu acho muito interessante é o trabalho desse artista plástico italiano, Alessandro Lumari, com a coreógrafa Simone Lobefato, que é o Signe Morte. Bom, o Signe Morte esteve em São Paulo, no Sesc Pinheiros, e eu quero aproveitar e assistir com vocês esse vídeo das atividades deles no Sesc Pinheiros, para você perceber algumas coisas. Então, aqui nós podemos ver as primeiras atividades, como se fosse um aquecimento, né? Eles pedem que as crianças rolem no chão. Aí agora já num segundo momento, rolando e desenhando, registrando esse rolar, se arrastando, pulando. Então a vivência do gesto, ela vai sendo registrada nesse grande papel. A fala, a conversa em diversos momentos sobre o que vai ser feito, sobre o que foi feito. Aí, já em uma tela individual, as crianças desenham movimentando a tinta, né? Então, a tinta ou cai ou não pode cair. Apreciação do próprio trabalho, agora fazendo um trabalho coletivo, né? Então, movimento, vejam como as crianças se movimentam, né? Levanta, baixa, elas riem. Então, é o corpo inteiro se movimentando para construir o desenho. Aí os relatos, que são muito importantes nas vivências, né?
Então, a fala, como a Dedic fala, né? A criança é um todo. Aí uma atividade coletiva, então alguns movimentos direcionados. E a gente vai vendo o resultado, que são basicamente garatujas, mas são na realidade o registro dos gestos. Então você veja, são crianças maiores já, mas o gesto, assim como os artistas que fazem as performances, eles dão um resultado plástico e são registrados, são fixados. A questão do lúdico, da brincadeira, né, misturada a todo esse movimento. Então, é um trabalho com corpo muito intenso que esse grupo da Itália faz. E na internet vocês podem verificar outros vídeos deles com outros exercícios. Gostaria então de compartilhar com vocês uma sugestão de livro que se chama Os Rabiscos do Mundo, do Ricardo Benevides. E esse livro ele conta a história do Rodrigo, que é um menino que leva uma bronca da mãe ao rabiscar a parede. Nós temos também aqui como referência 2 livros da Edith Derdick e da Rosa Avelberg sobre o ensino da arte para os educadores que queiram pesquisar mais e saber mais sobre como usar essas propostas em sala de aula. Por fim, a bibliografia das imagens. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!
Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e eu estou aqui para compartilhar mais algumas das minhas inquietações, das minhas dúvidas e das coisas que eu ouço que eu fico pensando a respeito de arte. Hoje eu gostaria de falar sobre alguns aspectos que podem ser considerados mais problemáticos ou difíceis de se trabalhar em arte e educação. O que eu ouço muito dos meus estudantes que já estão dentro de sala de arte é que a proposta triangular é algo impossível de se aplicar com crianças pequenas. E principalmente que os pais e muitas vezes os gestores escolares desvalorizam o que as crianças ainda bem pequenas fazem. Nesse sentido, eu acredito que a missão do arte educador é mostrar para pais, gestores, para todos, que essa fase é uma fase sensório-motora e que, portanto, o gesto da criança é o mais importante, é o que ela está descobrindo e é o momento que ela tem que vivenciar isso. Não é algo que tem que ser superado o mais rápido possível, como se fosse algo ruim. Não, a criança tem que vivenciar. Mas então, como que eu aplico a proposta triangular, Márcia? Eu vou sugerir que você trabalhe a arte abstrata, principalmente o gestual. Então, Action Paint, Jackson Pollock. E aí eu estou trazendo dois trabalhos, né? Esse é uma pintura, este é outra pintura. E aqui, inclusive, uma fotografia do chão do ateliê do Jackson Pollock. Então, essas imagens, acho que elas têm que ser levadas para a sala de aula e deixadas para as crianças apreciarem, para comparar com o desenho delas, colocar ao lado, quantas cores tem aqui, vamos trabalhar essas cores, deixa eles fazerem, né? Então, essa primeira aproximação de linguagens que tem um resultado similar a essa pesquisa sensório-motor, ou seja, as garatujas que as crianças estão fazendo. Existem também a necessidade de nós, adultos, pais, gestores, muitos educadores, de que, nossa, isso não parece nada. Será que não parece nada? Será que essa linha movimentada, ela não existe, eu não consigo materializá-la na natureza, em alguma outra situação? Vamos ver alguns exemplos. As nervuras de uma flor, de uma folha, quando a gente consegue enxergar, começa verde. Vegetação congelada, galhos todos caídos no chão. O que nós temos? Nós não temos uma imagem, nós temos só as linhas trabalhadas de diferentes maneiras. Essas são outras imagens que podem ser levadas para dentro de sala de aula. E aí, mais do que ser levadas para dentro de sala de aula, podem ser inclusive expostas junto com as obras de arte, com os trabalhos dos pequenos, para os pais verem. Mesmo no nosso cotidiano, quantas linhas nós não temos que nós podemos aproximar? Então, olha, aí eu estou mostrando a fiação elétrica, muito próxima a uma garatuja, uma coisa desordenada, né? Então, é uma imagem urbana que está ali, que tem basicamente elementos do gesto, só que dos adultos, né? Do indivíduo adulto. Aqui é uma rede completamente já recosturada. São garatujas, se a gente for pensar. Na hora de fazer um desenho, o que você pode propor para as crianças, além de mostrar, é levar um novelo de lã, desfiar, colocar, desfia com eles, abre o novelo todinho, deixa naquela bagunça. Depois faz uma vivência. É mole, é dura essa linha, e vamos desenhar. A estopa que eu mostro aí é a mesma coisa, desfia, e vamos desenhar. Propõe essas aproximações das crianças. E quando você for expor isso dentro da escola, porque normalmente a escola cobra, seria muito interessante você mostrar todo esse material de vivência na exposição juntamente com as obras dos pequenos. Essa aproximação das coisas, das obras de arte, da realidade, esses elementos que eu mostrei, com o trabalho da garatuja é muito importante.
E eu, recentemente, assistindo uma live da viúva do Marcelo Grasman, da Zizi, ela contou essa história aí. O Grasman contava que quando era pequeno, os pais já trabalhavam, acho que com madeira, tinham uma oficina, alguma coisa assim. O senhor japonês parou uma carroça e acho que querendo algum conserto, ele desenhou do lado da carroça, na madeira, a própria carroça. E que ele ficou encantado, percebendo que a carroça que estava ali na frente dele podia ser colocada no bidimensional. Então, muitas vezes, esse encantamento que se passou com o Marcelo, que possivelmente nós já tivemos em algum momento, mas deixamos adormecido nas nossas lembranças, pode ser estimulado quando você coloca lá a estopa ou a lã, desfia, e depois a criança desenha, e ela mesma vai perceber que a linha, o gesto, também está ali, o gesto de esgarçar a lã, esse é o gesto do lápis, que toma a folha, às vezes, muitas vezes sai da folha, né? Então, o gesto como um registro de alguma coisa. Essas vivências são muito importantes para o crescimento e para a apreciação. E nesse momento você está fazendo contextualização, apreciação e conhecimento de vida, né? A Edith Derdick tem essa fala que eu acho muito linda. A criança é um ser global. Ela mescla suas manifestações expressivas, ela canta ao desenhar, ela pinta o corpo ao representar, ela desenha enquanto ouve história, ela representa enquanto ela fala enquanto desenha. Enfim, ela é realmente um ser global. E a gente olhando essas imagens, e quem trabalha com criança, percebe que o movimento é algo muito vivo durante a prática do desenho. Então, seria também interessante mostrar alguns vídeos de artistas que trabalham esse gesto na construção do desenho, ocupando o corpo como um todo. Por exemplo, a Heather Hansen, o Tony Orico, são sugestões que eu tenho de você fazer buscas na internet e tentar relacionar o movimento do corpo com o desenho, que é algo que está muito vivo nessa fase da criança. Aqui algumas sugestões de vivências, né? Então, essas camas de gato podem ser feitas com cordas, e aí você vai mostrar, esse fio é duro, né? É grosso. Você pode fazer embaixo de uma mesa com elástico, que você já tem um fio com maior elasticidade, a criança pode esticar, ou com fios que são papéis colados embaixo de uma mesa, num corredor, e depois colocar as crianças para desenhar, ou desenhar antes, depois de fazer essa atividade, né? Então, a criança começa a perceber que essa linha pode existir também no tridimensional, no ambiente. Basicamente, você está criando instalações com as crianças, né? E isso pode ser feito em conjunto com elas. Uma outra referência que eu acho muito interessante é o trabalho desse artista plástico italiano, Alessandro Lumari, com a coreógrafa Simone Lobefato, que é o Signe Morte. Bom, o Signe Morte esteve em São Paulo, no Sesc Pinheiros, e eu quero aproveitar e assistir com vocês esse vídeo das atividades deles no Sesc Pinheiros, para você perceber algumas coisas. Então, aqui nós podemos ver as primeiras atividades, como se fosse um aquecimento, né? Eles pedem que as crianças rolem no chão. Aí agora já num segundo momento, rolando e desenhando, registrando esse rolar, se arrastando, pulando. Então a vivência do gesto, ela vai sendo registrada nesse grande papel. A fala, a conversa em diversos momentos sobre o que vai ser feito, sobre o que foi feito. Aí, já em uma tela individual, as crianças desenham movimentando a tinta, né? Então, a tinta ou cai ou não pode cair. Apreciação do próprio trabalho, agora fazendo um trabalho coletivo, né? Então, movimento, vejam como as crianças se movimentam, né? Levanta, baixa, elas riem. Então, é o corpo inteiro se movimentando para construir o desenho. Aí os relatos, que são muito importantes nas vivências, né?
Então, a fala, como a Derdick fala, né? A criança é um todo. Aí uma atividade coletiva, então alguns movimentos direcionados. E a gente vai vendo o resultado, que são basicamente garatujas, mas são na realidade o registro dos gestos. Então você veja, são crianças maiores já, mas o gesto, assim como os artistas que fazem as performances, eles dão um resultado plástico e são registrados, são fixados. A questão do lúdico, da brincadeira, né, misturada a todo esse movimento. Então, é um trabalho com um corpo muito intenso que esse grupo da Itália faz. E na internet vocês podem verificar outros vídeos deles com outros exercícios. Gostaria então de compartilhar com vocês uma sugestão de livro que se chama Os Rabiscos do Mundo, do Ricardo Benevides. E esse livro ele conta a história do Rodrigo, que é um menino que leva uma bronca da mãe ao rabiscar a parede. Nós temos também aqui como referência 2 livros da Edith Derdick e da Rose Avelberg sobre o ensino da arte para os educadores que queiram pesquisar mais e saber mais sobre como usar essas propostas em sala de aula. Por fim, a bibliografia das imagens. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!